no céu, perguntando a Deus qual será o meu papel. Olhos Eu não sou muito bom em cantar rap, aliás, eu não sou muito bom em cantar nada, mas é sempre bom abrir uma live com alguma música que o tema possa expressar um pouco do meu pensamento, né? Um pouco do que está acontecendo. Portanto, hoje eu inicio essa live com o som do MVBio. Eu tenho que ir pausando porque senão o Facebook vai derrubar minha live. Pessoal, estou fazendo uma live hoje pela página oficial Thiago Câmara. Portanto, eu peço que compartilhem dessa vez um pouco, com mais intensidade do que as anteriores. No meu perfil pessoal já passou de 5.000 pessoas, eu não estou conseguindo receber mais solicitação de amizade e a página eu preciso começar a trabalhar ela um pouco melhor, porque lá é livre, qualquer pessoa pode estar seguindo, estar acompanhando o que nós estamos fazendo. Portanto, por gentileza, compartilhem. Vamos fazer um briefing, né? Fazer um apanhado, um resumo do que aconteceu na reunião na Câmara ontem, e eu quero estar tratando a respeito de alguns outros assuntos com os senhores também. Portanto, por gentileza, compartilhe, manda nos grupos de WhatsApp aí, compartilhe no perfil de Facebook e vamos conversando. Vamos ouvir um pouquinho mais de MVBio. Não me representa aqui nem no estrangeiro. Distribuições de rendas, talvez um dia, quem sabe, todos nós entendemos, né? Essa música do MVBio, Só Deus Pode Me Julgar, ela retrata muito bem a situação da atual conjuntura do país onde vivemos e com maestria a situação da cidade onde nós também vivemos. Eu ontem, na minha fala na Câmara Municipal, que todas as vezes, sem exceção, né, eles tentam de alguma maneira cercear ou diminuir o direito que eu tenho para representá-los, que o direito constitucional que eu, como parlamentar, tenho de usar o parlamento para dar voz à população que tanto precisa de voz. Eu começo essa live chamando a atenção dos senhores para a seguinte coisa. Eu queria ter aberto ontem a minha fala com a seguinte citação de um dramaturgo inglês chamado Oscar Wilde, que diz a seguinte coisa: a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação. Então, é natural que nós estejamos insatisfeitos, né, para que dessa forma nós continuemos sempre em busca de melhorias. O fato é de que tem muita coisa para deixar a gente insatisfeito aqui, por isso eu falo tanto, por isso eu me exalto tanto, por isso eu estou sempre me comunicando com os senhores, por isso eu estou sempre usando essa ferramenta abençoada chamada internet, que graças a Deus, por enquanto, ainda é livre e todos nós podemos utilizá-la para externar o nosso livre direito de expressar o nosso pensamento. E graças a esse direito de expressar o que pensamos, que nós ainda temos, eu posso vir aqui hoje, independente de ser um político, de ser um parlamentar, ou você, cidadão, que estivesse indignado com qualquer coisa, pode expor os seus pensamentos. Tanto é que eu já começo muito feliz em dividir uma informação com os senhores de que o processo que o prefeito havia aberto com relação à minha conduta no ano passado em estar questionando os atos do Executivo Municipal, os atos dele como gestor municipal, me processando por calúnia e difamação, me solicitando, me pedindo uma indenização vultosa, né? Não sei se é 10 ou 20 mil reais que eles estavam querendo. Cabe recurso, né? Mas eu acredito que o prefeito não vai entrar com recurso, não. Ele perdeu. Mais uma. Não que eu seja muito bom. É porque a justiça, apesar de ser morosa, mas a gente tem que acreditar porque precisa existir. E tem gente
de bom senso, tem gente capacitada para entender que todos nós temos sim o nosso direito de se manifestar. Tem tanta gente manifestando aí, aliás, não são tantas assim, né? Mas tem algumas pessoas aí se manifestando com relação à minha maneira de trabalhar, ao meu comportamento, e eu nunca processei ninguém, nem vou processar nesse sentido, não. As pessoas têm o direito de falar: o Thiago Câmara é um imbecil, o trabalho dele é medíocre. Qual é o problema? Eu sou obrigado a aceitar, faz parte, né, da vida de qualquer pessoa, em especial de um político, ser elogiado ou ser criticado. O que precisamos é ter maturidade para entender que nem sempre agradaremos a todos. O que precisa ter é integridade, transparência e lisura da nossa parte, né? E o respeito para com a população, de quando a população se sentir indignada com os atos, de nós políticos. Bom, voltando para a reunião de ontem, vamos fazer um apanhado. O que é uma casa legislativa? Aquilo lá é uma casa de leis e é uma casa do povo. O que são vereadores? São representantes eleitos democraticamente pelo povo, apesar de nós sabermos, né, que existe muita maracutaia. Eu não sei se aqui em Guapé acontece isso não, mas em uma outra cidade, né, aparentemente, um político aqui, outro acolá, acaba usando de artifícios escusos para comprar votos, né? E eu não sei de quem eu tenho mais asco, se é do político ou se é do cidadão que se vende em troca de um benefício qualquer, né? Não falo do cidadão que pega, não, porque se o político oferecer um benefício, oferecer um dinheiro em troca do voto, o cidadão tem sim que pegar. Mas pegue e faça questão de votar em outro político, porque esse que está comprando o seu voto é bandido. Ninguém tira dinheiro do bolso se não quiser pegar de alguma forma para trás. E para pegar de alguma maneira para trás, tem que fazer vocês de idiotas. E por isso a política hoje é vista como uma coisa negativa e ela não deveria ser. Política é algo nobre, política é servir, é atender às necessidades de quem precisa. É uma honra poder representar uma sociedade. Então nós temos que ter integridade no momento de estar representando quem colocou a gente de fato lá. O voto é uma coisa sagrada. Uma pessoa, para ter ido lá apertar 43043, delegou o seu direito para eu representá-lo. Cada assinatura que eu dou em um projeto, eu tenho uma responsabilidade tremenda, porque aquilo ali está representando a vontade de 386 pessoas que votaram em mim, e está representando as que não votaram também. Então eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu estou assinando, no que eu estou propondo e o porquê eu estou fazendo. Bom, o que acontece na nossa cidade é que desde quando eu comecei a me comunicar com os senhores, e não precisa de ficar voltando nisso, eu nunca desenhei, nunca tive como objetivo estar em vida pública. Isso aconteceu. E se foi possível, qual é o problema de eu estar tentando trabalhar e tentar evoluir e conseguir me capacitar para poder atender os senhores melhor, mais e melhor? Bom, para boa parte dos meus pares, isso que eu faço é criminoso. Entregar cestas básicas no caminhãozinho da prefeitura, em período eleitoral, isso daí eles não enxergam como crime, não. Mas o Thiago Câmara querer usar a tribuna livre, não pode. O Thiago Câmara exigir que seja respeitado o regimento interno, que é o código que nós temos para disciplinar a nossa conduta dentro da Casa Legislativa, não, isso daí também não pode, porque aquilo ali tem que ser interpretado aos olhos deles, ao bel prazer da presidência da casa. O regimento interno, larga isso para lá. Está lá escrito: qualquer cidadão que fizer inscrição para a utilização da tribuna livre terá o direito de se expressar durante 20 minutos e o parlamentar que queira tem 5 minutos para fazer as suas considerações em cima da fala de quem estiver usando a tribuna livre. Bom, mas ontem o senhor Armando Matielli esteve na Câmara para utilizar a tribuna livre e a primeira coisa que a presidente da casa fez foi falar assim: não, 10 minutos. Falei: presidente, deixa ele utilizar do tempo que o regimento dá o direito a ele. Não, mas de maneira impositiva, de maneira arbitrária, de maneira não democrática, ela deu os 10 minutos para ele. Bom, tá.
Aí, eu, como sempre, já que lá é um parlamento, e eu sou um parlamentar, e mais uma vez, para enfatizar, parlamento vem do grego de parlar, ou seja, falar. Nós estamos lá não para ser carneiros de prefeito, nós estamos lá para discutir, para encontrar melhores caminhos, o melhor caminho para atender as demandas da sociedade. Isso é o objetivo de uma casa de leis. Não, porque se não fosse, não precisaria de existir vereador, não precisaria de existir deputado. Se for assim, coloca uma monarquia, estabelece lá o sistema monárquico, né? Diferente até do sistema inglês. Eu estou falando de monarquia daquelas antigas mesmo. Estou falando da monarquia que, como no Reino Unido tem o parlamento, não. Estou falando daquela monarquia de antigamente que o rei definia tudo. Então coloca um rei lá e pronto, ele sabe o que é melhor. Então coloca um ditador, que aparentemente é o que eles desejam. Falam tanto em democracia, mas agem literalmente como ditadores. Aí, bom, eu fiz a minha inscrição para a Tribuna Livre e regimentalmente tem 30 minutos para a utilização da tribuna, não, perdão, do grande expediente, me desculpem. Então, como eles me proibiram, porque a interpretação do doutor Marcos Vinícius foi essa, e a presidente da casa mais uma vez acatou, apesar de estar escrito para qualquer pessoa que queira ler no regimento, que a tribuna livre poderá ser utilizada por cidadãos guapeenses, por representantes de partidos políticos, no caso eu sou representante de um partido político, né? E sou cidadão. Logo, isso daí, tá vendo como é simples? Logo, se eu sou cidadão guapeense, eu posso utilizar a tribuna livre. Logo, se eu sou um representante político, eu posso utilizar a tribuna livre. Mas aos olhos do doutor e aos olhos da presidente da casa, não. Por quê? Porque eles não querem que eu fale. Eles desejam que eu seja carneiro de prefeito. E eu não sou nem de Nelson, não serei de prefeito nenhum. Nenhum. Eu tenho pensamento próprio. Quem influencia as minhas decisões são vocês que estão aí me assistindo, são as pessoas que me elegeram, é a população guapeense. Eu sou influenciado pelo que o povo deseja, não pelo que presidente de Câmara deseja, não pelo que prefeito deseja. Para mim, tanto faz, eu não dou a mínima atenção. Eu dou atenção para o que o povo deseja. Eu ouço o clamor das ruas para representá-los na Casa Legislativa. Me desculpe ao linguajar, eu preciso, sabe? Para poder descarregar um pouquinho, eu estou igual cavalo em pé para esse povo. Eu estou cagando e andando. Literalmente. A minha preocupação está 100%, 110% voltada para o que a população guapeense deseja. Ponto final. Mas voltando na tribuna livre, já que eu não posso usar, eu sempre faço questão de fazer a minha inscrição, tanto no pequeno expediente, que temos 5 minutos para poder discutir, como no grande expediente, que temos 30 minutos. E desde o primeiro dia eu faço a inscrição, aí vem um colega ou outro, sempre aqueles corriqueiros. Aí sim, eu faço a inscrição e utilizo do tempo que eu tenho para defender o que eu acredito. Essa é a minha metodologia de trabalho, para levar a voz do povo para dentro da casa do povo. Aí vem o coleguinha, sabe, aquele que acha natural da salsicha vencida para criança, que faz aquele oba-oba todo, aquele que falou publicamente, que confessou um crime publicamente, está gravado, tem registrado em ata, que entregou cesta básica em período eleitoral. Isso, exatamente, é ele mesmo que eu estou falando, o meu nobre colega Danilo Álvaro da Silva. E faz a inscrição para utilizar o direito que ele também tem de falar, mas sempre depois da minha fala. Nunca leva nada novo. Espera eu falar para ficar fazendo retórica em cima do que eu falo. E de um tempo para cá, a presidente da casa também pegou essa mesma linha. Se eu falar A, ela espera eu falar para falar B. Não, ela nunca leva primeiro um discurso
uma fundamentação de ideias próprias para poder defender o que ela pensa. Isso, ela foi ontem, eu falando no tempo, ela me interrompendo, quebrando mais uma vez o regimento, o meu direito de usar o tempo que eu tenho para falar no grande expediente, me interrompendo incessantemente. Por quê? Porque na Casa de Leis, no parlamento, não se pode falar. Sim, lá a métrica é sim, senhor prefeito. Tanto é que não teve um projeto de lei sequer do executivo que teve rejeição pelo legislativo. Olha que interessante, nem um. Eu não vejo isso com os bons olhos. Eu não enxergo isso como algo natural. Toda concordância, para mim, ela é burra. Até dentro da minha própria casa. Se a minha esposa concordar com tudo que eu falo, eu vou entender como está acontecendo alguma coisa estranha. Porque eu não concordo com tudo que ela fala e tenho certeza que ela também não concorda com tudo que eu falo. Existe discussão dentro da minha casa, com a minha esposa, com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus amigos. Aqui tem pessoas que pensam. Lá dentro da Casa Legislativa, infelizmente, tirando algumas exceções que, claro, tem, mas boa parte, um tanto de alienado, que fica lá fazendo bolinha em papel, risquinho em papel, fingindo que está escutando, só falando sim, senhor prefeito, aprovado, 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 aprovado. E a hora que eu falo não, não pode. O Thiago Câmara é o polêmico. Bom, eu fui falar a respeito de projetos que foram apresentados. Eu sei de cada projeto que eu apresentei, tomei nota, fui aqui, falei a respeito do TV Câmara. Bom, há quanto tempo esse povo está no poder? Pensem comigo, há quanto tempo essa turma está no poder? Isso que eu estou fazendo é algo tão novo? Internet já é uma coisa habitual já há quantos anos? Será que alguém não pensou em transmitir uma reunião da Casa Legislativa? Em fazer uma live para poder expor os pensamentos? Não. Depois que o louco aqui, que eles querem de todas as maneiras, né, fazer com que a população me enxergue como louco, pegou um telefone, começou a gravar e falar o que pensa, a primeira vez ali de frente àquele quadro ali, ó, falando a respeito dos recursos do Fundeb, do corte no salário dos professores. Todo mundo ficou assustado, né? O Thiago é louco. Pera aí, gente. Meu estúdio aqui é igual ao do Tireone, profissional. Tô tentando parar a luz aqui, a ring light que a minha filha me deu de presente, que hoje eu consegui quebrar ainda. Aí o louco começou a falar, e de fato eu comecei a falar como cidadão mesmo, nem passava política pela minha cabeça. As pessoas me ouviram, eu enxerguei um caminho, eu estava afiliado no partido, me candidatei, fui eleito, e de lá para cá, quantos vídeos eu tenho publicado hoje na internet? Nós temos. Eu já não sei quantos. De verdade. Não sei quantas vezes eu fiz live, quantas vezes eu fiz transmissão ao vivo. E a maioria delas está aqui, ó. Tem ninguém aqui atrás de mim. Tá minha esposa ali no quarto com meus filhos. Inclusive me emprestou o celular dela, nem assistindo ela não tá, porque eu vou precisar utilizar para dividir algumas coisas com os senhores. O que eu faço é isso, de maneira espontânea, de forma natural, sem ninguém estar aqui, de zum 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 na minha cabeça, articulando, com script, com repórter, com estrutura e muito menos com dinheiro público. Com a tela de um smartphone, com o sinal de internet, me comunico com os senhores da melhor maneira que posso, com os meus tropeços, com as bobagens que falo, com os meus erros de concordância, com o meu erro de português, que diversas vezes são grosseiros. Eu sei. Eu aceito as críticas. Eu critico também, qual o problema? Bom, mas é assim que eu faço. Aí, eles... peraí. Tem um louco utilizando a internet. A princípio, eles não deram muita atenção. Isso não vai levar em nada. E que é isso? Isso não vai ter 10 votos, não vai ter 20 votos. Capaz que nem a mãe dele vai votar nele. Essa foi o burburinho que surgiu no começo da campanha. Aí eles viram o negócio crescendo. Live de um louco sendo assistida por 300 pessoas, tendo mais engajamento que live de deputado. Eu não estou falando isso com vaidade. Isso daí estava mostrando a indignação, a revolta da população guapense. Tanta gente comungando com o mesmo que eu. Tanta gente pensando na mesma linha de pensamento que eu. Aí eles começaram a se preocupar. Aí teve um candidato ou outro, né, que tentou fazer uma live, mas falar
Tem muita gente que critica e de fato eu falo demais, mas não é algo tão simples assim. Não é fácil colocar o rosto aqui e soltar tudo aquilo que você pensa, porque eu corro um risco muito grande de falar uma bobagem muito grande que uma hora pode até talvez me comprometer, porque ai de mim se eu falar tudo que eu penso. Não, eu continuei falando sem acusar ninguém, apontando e tecendo as minhas críticas conforme o meu pensamento me direcionou. E eles resolveram me processar. E processou mais um tanto de gente aqui em Guapé. E continuam processando. É gente que realmente bate mulher sim, tá todo mundo careca de saber, desce a lenha, tá cheio de boletim de ocorrência, e tá processando gente lá da Volta Grande, gente que trabalha todo dia. Por quê? Por conta de uma piadinha que sai aqui, outra acolá. Não, mas o violento é o Thiago Câmara. O Thiago Câmara é violento por quê? Porque eu falo alto. Porque a minha essência é assim. Porque o meu temperamento é assim. Diferente de tanta gente que fala calmo, que fala pausadamente. Eu não consigo, por mais que eu queira, por mais que eu tente trabalhar isso em mim, eu não consigo. É uma característica intrínseca. Eu não consigo mudar isso. E para ser sincero, eu nem quero mudar. Eu não quero ficar me moldando para agradar ninguém. Eu sou o que eu sou, falo o que eu penso. E se eu aumento a minha entonação de voz, na maioria das vezes é para exigir respeito, como eu aumento com a minha esposa e ela aumenta comigo. Como eu aumento com os meus filhos e não dou o direito deles aumentarem comigo, porque a autoridade aqui dentro de casa sou eu. Sou eu, é minha esposa, é minha mãe. Então meus filhos, a partir do momento que eles começarem a pagar as contas dele, aí é diferente. Por enquanto aqui a autoridade máxima sou eu. Trato eles com extremo carinho, com extremo amor. Nunca levantei um dedo para um filho meu e tenho certeza que não vai ser preciso eu fazer isso. Mas se precisar levantar a voz para poder falar com eles, para exigir respeito, eu vou fazer. Qual é o problema? Se precisar levantar a voz na Casa Legislativa para exigir o meu direito de falar, eu vou levantar a minha voz sim. Eu vou falar mais alto, falar: presidente, por favor, respeite o regimento interno dessa casa. Eu tenho o direito de usar o momento que eu tenho para falar. A senhora não pode me interromper desse jeito. A senhora não pode ficar fazendo retórica na minha fala e esperar que eu não vá fazer uma tréplica em cima do que a senhora está falando. Isso é ser mal educado? Se eu precisar de aumentar minha entonação de voz com um servidor que me desrespeitar como vereador lá dentro, como autoridade que hoje sou, de fato, lá dentro daquela casa, se eu precisar levantar minha entonação de voz, falar: ponha-se no seu lugar, eu vou fazer com qualquer um. Eu não tenho que ficar de mimimi. Ah, porque é homem, porque é mulher. Para mim é tudo a mesma coisa. Homem, mulher, criança, branco, preto, amarelo, heterossexual, homossexual, crente, ateu, espírita, para mim é tudo a mesma coisa. Não muda nada. O meu comportamento com as pessoas é definido pelo comportamento que as pessoas têm comigo. Isso é muito simples de entender, isso é lógico, mas agora eu vou começar a falar mais baixo. O que é que eles fazem? Eu sou afrontado. Tiago, pegam um projeto, manipulam tudo para falar que eu cometi crime, mentem descaradamente. Depois, dentro da casa onde eu fui eleito para estar representando a população, vem servidor me afrontar, e diga-se de passagem, servidor que eu sempre tratei muitíssimo bem. Aí eu levanto a minha entonação de voz e falo: ponha-se no seu lugar. Ah, o Thiago é o estúpido, ele é agressivo, é assédio moral, é isso, é aquilo. Sério? É sério isso? Porque eu falei patotinha. Quando você fala patotinha, você está falando num conjunto. Tem gente tão idiota que fala: chamou ela de patotinha. Não! Patotinha é coletivo. Ela é singular. Tá vendo por que eu altero a minha entonação de voz? É porque isso causa irritação. É de tamanha estupidez
que isso realmente deixa a gente nervoso. Para e pensa comigo. A Dilma não me deixava tanto nervoso porque era tão ridículo que chegava a ser engraçado. Era tanta estupidez, era tanta barbárie que saía da boca daquela anta que era engraçado. Eu, ao invés de ficar nervoso, eu dava era risada. Mas aqui em Guapé não está engraçado. Não é engraçado. Chegar lá, estudar como eu estou estudando, me dedicar como eu estou me dedicando. Chegar dentro da casa, onde eu fui eleito democraticamente para representar a sociedade e ver um grupo que não faz outra coisa a não ser articular pelas minhas costas, a andar no meu vácuo, a tentar diminuir o que eu faço, que não tem criatividade para pensar em algo primeiro, tem que esperar eu fazer alguma coisa para vir com outra atrás. Está aí o exemplo do PL 69, do 70, mais uma vez, 69, campanha de combate à violência contra a mulher. Segundo, diretrizes de rede de proteção à mulher. Aí o que eles vêm e fazem? Colocam o Conselho Municipal de Direito da Mulher. Bom, ontem eu fui questionado pela presidente da casa que ela não aceitaria um projeto ser apresentado dessa forma porque as mulheres estavam revoltadas com o jeito que eu falei com a servidora Júlia e com o jeito que eu falei com a secretária de saúde. Bom, primeiro, a secretária de saúde, o que eu falei? Me ajudem, pensem comigo, vamos recapitular. Senhora Márcia Reis, eu vou fazer algumas perguntas conforme eu penso e eu quero perguntá-la, mas eu trouxe aqui algumas perguntas pré-determinadas por pessoas que conversam constantemente comigo e pediram para que eu levasse essas perguntas até a senhora. Sem problema? Podemos começar? Podemos. Fui fazendo as perguntas, os questionamentos de maneira bem tranquila e no final falei, olha, essas aqui, essa em específico, não fui eu que fiz. Foi feita por um grupo de empresários. Peraí, se possível, por favor, fale um pouco sobre as péssimas condições das estradas municipais. Eu estou vendo aqui uma mensagem do PC, é muito bom ver você aqui, de verdade eu não estou sendo demagogo não, tá? Eu acabei te bloqueando, nós tivemos um entreveiro do cão em momento de campanha, a discussão nossa se acalorou, tá? Da minha parte, eu espero que isso possa ser deixado de lado, vou estar liberando o acesso em minhas redes sociais para você, e estou aberto para estar ouvindo as suas críticas, para poder estar recebendo as suas demandas como cidadão de Guapé, que você também é. Eu vou pedir desculpas, eu só me chamou a atenção porque de fato eu vi o logo dele aqui, eu estou fazendo a transmissão pelo meu smartphone e eu não consigo acompanhar as perguntas que os senhores mandam, mas essa eu vi. Eu vou estar falando a respeito das condições das estradas, PC. Obrigado aí por estar participando. Retomando, eu perdi a linha de raciocínio agora, deixa eu ver se eu volto aonde eu parei. Os PLs. Aí eles me soltam o Conselho Municipal de Direito da Mulher. Bom, que tem 3 leis agora para poder proteger a mulher. 2, Tiago Câmara e uma deles. Aí tá, ótimo. A presidente teve que engolir seco 2 manifestações, por volta de 300 a 400 carros buzinando na cidade, de frente à porta da Câmara, mostrando a sua indignação. Mas isso para ela não foi relevante. Aí ela achou no direito, né, porque ela é presidente, ela não sabe que tem normas, e talvez ela não seja tão obrigada, até porque é novata como eu, mas quem está assessorando ela tem que falar, presidente, para a senhora fechar a porta, primeiro a senhora tem que abrir uma portaria, isso exige tem um padrão. A senhora não pode simplesmente fechar a porta na cara do povo e falar, não, está fechada por conta do Covid-19. Não, aquilo ali não rolou. Mas foi a maneira como ela procedeu na casa do povo. Fechou a porta na cara do povo. Bom, aquilo ali para ela não chamou atenção. Aí teve uma segunda manifestação com relação à conduta, né, não precisa ficar falando, que eles tiveram com relação ao primeiro projeto de iniciativa popular da população guapeense, que foi literalmente desrespeitado. E ela ainda continua com essa conversa nojenta de que o projeto é inconstitucional. Quem determina se é constitucional ou se não é inconstitucional é o povo, manda ela para o prefeito. Quem determina é a justiça. Existem 3 poderes, um chamado executivo, o outro legislativo, onde nós estamos, e o judiciário. Quem julga é o judiciário, não é o legislativo e nem o executivo. Mas eles ainda não conseguiram entender isso. Mas deixa eu retomar. Aí beleza.
a presidente da casa não deixa o povo, os donos da casa falar, fecha a porta na cara do povo, né? E eu sou o agressivo. Aí tem essas manifestações, as manifestações do povo é odiosa. Aí eles articularam uma manifestação pelas mulheres para expressar o livre pensamento que elas têm com relação à minha conduta, com relação à entonação de voz que eu naturalmente uso, com relação à postura que tive para com a secretária Márcia Reis, para com a presidente da Câmara, para com a servidora Júlia. E voltando, agora lembrei da Márcia Reis, voltando, qual foi a pergunta que eu fiz para ela? Senhora secretária, senhorita secretária, a pedido da população guapiense, eu trago a seguinte pergunta: a senhora teria pretensões políticas? Não, aliás, a sua conduta foi determinada por alguma pretensão política que a senhora possivelmente possa ter? Não que é crime ela ter pretensão política? Não, é óbvio que não. Se amanhã ela quiser candidatar a prefeita, a deputada, a presidente, a senadora, problema é dela, ela faz da vida dela o que ela bem entender. Democracia, ela tem o direito, ela não tem o direito de omitir informações como ela tem tentado fazer desde o dia que eu entrei como legislador. E isso ela não tem o direito e eu não vou aceitar. E se eu precisar levantar a voz para falar a respeito de que a secretária de saúde não responde os requerimentos de informação de maneira adequada, clara, como eu peço, eu vou levantar. Isso é ser agressivo? Isso é estar tratando a mulher mal? Eu falei com ela e falei com qualquer outra pessoa, seja homem, seja mulher. Levantar a voz para pedir justiça, para falar: presidente, respeite o regimento interno dessa casa. Eu tenho o direito de falar durante 30 minutos. Está escrito aqui nessa porcaria desse regimento. Então redija ele. Vamos trabalhar o regimento e vamos colocar ele de maneira adequada. Mas está escrito aqui que eu tenho 30 minutos, eu quero falar os 30 minutos. Qual é o problema de falar isso? Ah, isso é agressivo. O Thiago Câmara não pode falar assim. Nossa, que absurdo o Thiago Câmara falar assim. Bom, isso daí é absurdo. Mas e atrás da onde eu fui? Eu fui chamado pelo senhor Pedro, lá na comunidade Pereiras. Thiago, pelo amor de Deus, se chover eu não chego, se ficar doente eu não saio, não dá para ter acesso aqui na minha casa, socorro. Aí vai eu e Maria Áurea lá tentar atender a necessidade dele, né? Ou seja, eu fiscalizando e exigindo providências do Executivo Municipal. O que é que eles fazem? Ela vai lá atrás, não, o Thiago é contra nós. O prefeito vai arrumar, mas não escuta ele mais não. Tá gravado, o vídeo do senhor Pedro da Tiana circulou aí, ó, para todo mundo ver. Foi ele que falou. Então o mentiroso sou eu? Fez a mesma coisa numa fábrica lá na Jacutinga e até o momento não fizeram nada para ajudar aquelas mulheres, e o mentiroso sou eu. O Everton, meu nobre colega Everton, estou falando com todas as letras para os senhores ouvirem. O Everton e o assessor jurídico da casa, Marcos Vinícius de Oliveira, com todas as palavras, eu procurei porque eu tenho 1 milhão de arquivos aqui e tem muita coisa, é óbvio que eu não deixo tudo, eu não guardo meus ovos tudo num cesto só, fica na nuvem, fica em pendrive, fica na mão de gente que eu tenho confiança, porque amanhã se vocês fizerem alguma coisa comigo, as pessoas certas saberão o que é correto a se fazer. Então tem muita coisa, mas eu vou encontrar ainda o áudio, porque eu estava gravando devido à não confiança na conduta de alguns colegas. Eu quase sempre, né, mantinha o telefone gravando enquanto estava conversando. Por quê? Porque eu sei qual é a música que esse povo dança. E a salinha oculta que tem lá na Câmara, que eu falei, foi promessa de campanha minha. Falei, eu vou caguetar tudo. Se vocês estão achando que vocês vão fazer reunião escondida, vocês estão muito enganados. Vocês não vão fazer. Se eu for eleito, vocês podem ter certeza que eu vou gravar as reuniões. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu fui eleito, o primeiro projeto que eu escrevi, o TV Câmara e o projeto para transmissão das licitações. Foram os 2 primeiros projetos que eu, Thiago Câmara, eu escrevi. Se era de intenção já da mesa diretora, por que no mandato passado ninguém fez nada? Se era de intenção da minha nobre colega Elizabeth Florencio, por que ela votou contra
a transmissão das licitações, e diga-se de passagem, ela foi o voto de Minerva, ela foi o voto decisivo, ela foi o voto que jogou para a gaveta o projeto que teria dado direito aos senhores de assistir às transmissões das licitações feitas no Executivo Municipal. Mas eles vieram porque que eu não posso, vereador não pode legislar gerando despesa. Mentira! Isso já foi quebrado constitucionalmente pelo STF através da decisão. Cadê a decisão, mãe? É tanta coisa que eu tenho aqui. Recurso, acho que 863 do STF, não estou bem lembrado não, eu não vou conseguir lembrar de números não. Se um vereador não pode legislar gerando despesas para o município, um vereador sequer pode sugerir o nome de uma rua. Por quê? Porque vai ter que fazer uma placa para colocar nessa rua. Se tem que fazer uma placa, a placa custa dinheiro. Logo, se a placa custa dinheiro, o vereador está gerando despesa. É por isso que eu levanto a minha voz. É muito simples de entender. Não é que eles não entendem, eles entendem. Eles sabem, mas eles querem fazer de bobo. Por quê? Porque enquanto o povo não vê, a bagunça é muito mais fácil. É muito mais fácil, né? É fácil entregar cesta básica para quem colhe 500 sacos de café. É fácil entregar cesta básica para empresário. Ah, não. Enquanto o povo não está vendo, a lambança vai acontecendo. É por isso que eles não querem que vocês tenham acesso à informação. Mas falam o que quer. Falar, até papagaio fala. Aqui, tema 83, outro. Recurso extraordinário 865401. Deixa eu ver aqui, ó. As únicas, ó, vereador no curso, nos inúmeros cursos que eu faço e tenho feito. Vereador não pode legislar apenas sobre 3 assuntos. Primeiro, servidor público municipal. Eu não posso ir lá e falar, prefeito, contrata fulano, contrata ciclano, muda esse daqui para a secretaria X, traz da secretaria X. Isso daí é prerrogativa única e exclusiva do prefeito. Isso daí eu não posso fazer. Segundo, modificar, alterar estrutura administrativa, que eu falei. Eu não posso mexer na estrutura administrativa do município. Terceiro, projetos de lei de orçamento. Eu não posso fazer, nem em LOA, nem em LDO, nem em PPA. Mas detalhe, eu posso propor emendas. E como eu posso propor emendas, eu vou propor uma emenda para que o Executivo Municipal coloque uma dotação orçamentária para promover a isenção da cobrança na travessia da balsa Porto Pontal, São José da Barra, ao menos para atender os moradores da comunidade Jacutinga, Santo Antônio, Pontal e Penas. Isso eu posso fazer. Aí eu quero ver eles falarem que é inconstitucional. Estejam atentos em quem vai votar contra essa emenda que eu vou propor, porque eles votaram contra o projeto de iniciativa popular, falando que ele é inconstitucional. Agora vamos ver se eles vão falar que eu não posso propor uma emenda na LOA. Aí os senhores acompanhem de novo o meu nobre colega Danilo da Jacutinga, que votou contra, o meu nobre colega Cuti, que votou contra, o meu nobre colega José Milton, que votou contra, o meu nobre colega Everton, que votou contra. Os senhores acompanham se eles vão votar contra a emenda de novo, porque a emenda vai ser proposta pelo vereador Thiago Câmara. Vamos ver qual a desculpa que eles vão dar dessa vez. Voltando, eu vou misturando os assuntos, mas é assim que eu sou. Eu não consigo manter muito bem o norte, não. Eu tenho que ir falando conforme as coisas vêm vindo na minha cabeça. 12º, eu falei lá ontem. Foi aprovado o projeto que institui a política municipal de linguagem simples, projeto de nossa autoria. Agora eles são obrigados a publicar no site Transparência, que de transparência não tem nada, a mandar os projetos para aquela casa legislativa numa linguagem acessível à população. Agora é lei, e lei é para ser cumprida, e eu vou exigir que eles respeitem essa lei. 12º, a maioria dos senhores não deve saber do que se trata, eu também não sabia. Isso não é pejorativo para ninguém, ninguém é obrigado a deter esse tipo de conhecimento. Eu estou absorvendo porque hoje eu me sinto na obrigação de entender, não que eu saiba tudo, mas eu procuro todo dia aprender um pouquinho. 12º é o percentual de recursos que o executivo, ou seja, da receita do município que tem que ser direcionada para a casa legislativa. Para cidades de até 100 mil habitantes, esse percentual é 7% da arrecadação. Ou seja, a arrecadação da nossa casa legislativa poderia ser até maior do que a que é hoje.
E esse dinheiro poderia ser empregado para quê? Para melhorar a estrutura da Câmara Municipal, de forma que a Câmara também pudesse ser um órgão que atendesse às demandas da população. Hoje eu pergunto, senhores, não estou falando dos servidores não, porque são poucos que tem lá naquela casa. Se os senhores forem lá na Casa Legislativa, primeiro, não tem ninguém lá na porta de entrada para poder recebê-los. Ninguém, absolutamente ninguém. Pelo menos antes, com todo o entreveiro que eu tive aí durante a campanha, com todas as diferenças políticas que tive, com... Virar o ventilador para cá que está calor pra caramba. Com o Anderson e com outros vereadores, pelo menos quando ele foi presidente da Câmara, tinha uma atendente lá em cima, diga-se de passagem, muito gentil, que era a Luana. Tinha pessoas, mais pessoas trabalhando naquela Câmara, aquilo ali funcionava de maneira melhor. Pelo menos o cidadão chegava lá, tinha alguém para falar assim, bom dia, boa tarde, o que você precisa? Hoje, o cidadão chega, tem uma porta fechada, que ele não sabe se pode entrar ou se não pode, aí ele tem que caminhar por um corredor, e ser atendido, que não é atribuição dele, ele é contador, ele não é recepcionista, ele não é atendente, e seria até um acúmulo de função ser atendido pelo Luiz, que é a sala primeira que tem ali. Depois, todas as outras salas estão lá no subsolo, lá no subterrâneo. Todo mundo fica perdido, ninguém sabe o que faz lá dentro daquela casa que é do povo, ninguém encontra. Né? Pelo menos quem não conhece, antes ao menos encontrava. Então esse dinheiro poderia ser empregado para contratar mais servidores de forma a servir melhor o povo. Uma sugestão que eu daria para a mesa diretora era que instalasse a sala mineira, como tem lá na Câmara de Cássia, que foi a primeira viagem que fiz para aprender e para fazer a proposição da transmissão da TV Câmara. Lá, o cidadão, o pequeno empresário, ele chega lá, ele consegue abrir uma empresa, ele consegue fechar uma empresa, ele tem esse suporte dentro da casa do povo. Ele entra lá, ele sai com uma carteira de identidade. Aqui, nós temos que ir lá em Capitólio, ou em Licínia, ou Boa Esperança, para tirar um RG. Isso tudo poderia ser feito dentro da Casa de Leis. Seria mais ou menos um UAI. Ali em Capitólio tem assistência jurídica para pessoas menos favorecidas, ou seja, o cidadão que está precisando de assistência de um advogado, bem claro, não está soprando aqui, meu Deus do céu, e está tudo quebrado. Chega na Câmara de Capitólio, ele vai ter o suporte. Na nossa chega, nem eu que sou vereador encontro o assessor jurídico lá na casa, quiçá a população. Não, mas eu não posso falar. Eu não posso falar porque eu sou agressivo. Tiago fala alto. Paulo, Tiago, pedra nele. Joga pedra na Geni. Joga bosta na Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir. Eu estou aqui fazendo papel de Geni, né, do Chico Buarque, que gostava bastante, mas conforme o comportamento, deixei de admirar, mas infelizmente, né, o cara escrevia pra caramba, cantava bem pra caramba, é um comunista do cão, mas como músico, paciência. Então eu estou sendo a Geni na mão desse povo. Não posso falar que joga pedra. Aí eu falo, eu joga pedra, eu falo alto, ao agressivo. Bom, voltando no projeto TV Câmara, no duodécimo. Então vocês entenderam o que é duodécimo? Esse dinheiro poderia ser utilizado para servir, e não é. Detalhe, aí o que acontece? Dos 2 milhões que a Câmara basicamente recebe de repasse, provavelmente, eu acredito, eu não estou afirmando, tá? Mas que deve ser devolvido na ordem de 500 mil a 600 mil reais para o prefeito. Isso daí seria suficiente para dar a isenção para a travessia do pessoal da Jacutinga, Santo Antônio, Pontal e Penas. Eu sugeri isso publicamente ontem e numa mensagem que daqui a pouquinho eu vou dividir com os senhores. Vou mostrar a mensagem que a Elizabeth mandou no grupo de vereadores. Eu nunca tratei a respeito de assunto pessoal em grupo de vereador, mas já que ela se sentiu no direito de tratar, eu dei a resposta. Ela mandou, eu vou ler a mensagem que ela mandou e vou dividir com os senhores a resposta que eu deixei para ela. Nós somos homens e mulheres, né, públicas. Ela, no caso, mulher, a única mulher que está na vida pública, dentro da Casa de Leis. Então, se nós somos públicos, qual é o problema de dar publicidade para o que nós discutimos? O que nós tratamos não é de interesse público? Então vamos botar para o público ouvir. Aí a população guapense decide. O Tiago é louco? Perfeito, então beleza, eu respeito quem fala que eu sou louco. O Tiago é agressivo? Vamos lá bater panela para ele. O Tiago Câmara tratou mal a secretária Márcia Reis, vamos lá bater panela. Pode ir lá bater panela. E, inclusive, se vocês puderem colocar Maria Maria, Milton Nascimento de novo, ou alguma música bela como essa, fico agradecido e, novamente, aplaudirei a atitude dos senhores, das senhoras, senhoritas, diferente de quem me joga pedra quando existe alguma manifestação em defesa do que eu tenho tentado fazer para servir os senhores.
Então o projeto TV Câmara fui eu que escrevi, tanto é que eu, Tiago Câmara, mandei o projeto, mandei em PDF. Aí o doutor Marcos, você não teria ele em DOC? Não, porque em DOC não precisa editar, né? Fica facinho. Falei, sem problemas. Tem vaidade com isso não. Eu quero é que as reuniões da Câmara Municipal sejam transmitidas. Se quiser colocar o nome da mesa diretora, pode colocar. Seria, assim, de muito bom tom se a mesa diretora tivesse... Fala, Tiago, vem cá. Vou te colocar como coautor do projeto. Vamos sentar aqui, vamos resolver isso daqui. Vamos tentar trazer uma transmissão para a população campiense, para eles poderem acompanhar a reunião da Câmara, ouvir bem a voz dos parlamentares. Não, começou na pura gambiarra. Aí eu comecei a criticar e fazendo a transmissão do meu. O que eles fizeram? Um requerimento para eu não filmar. Não deixa o Tiago Câmara falar, não. Cala a boca dele. Não deixa o Pato Rouco falar, não. Aqui é sim, senhor prefeito. Opa, sentido. Vamos dar a cesta básica pro povo. Ah, mas para quem? Para quem precisa? Vamos. Para quem não precisa, não. Ah, não, mas vamos dar o Tiago, deixa o Tiago para lá. A metodologia deles é essa. Então, o projeto TV Câmara, nosso. Isso daí ninguém vai tirar da gente. Está lá a assinatura da presidente, do José Milton e do Everton, que me chamou de mentiroso. Ele pediu, não transmite as reuniões da comissão, não. Mentiroso é ele. E eu vou esfregar isso na cara dele, como eu esfreguei na cara da presidente o dia que ela foi lá atrás do Pedro da Tiana. É só um pouquinho de tempo para eu poder encontrar o áudio que está gravado. Aguenta a mão, colega, aguenta a mão que vai sair. Segundo projeto aprovado, o PMAI, proibido de dar salsicha para criança. Acabou. Chega. Dá salsicha para os filhos de político. Dá salsicha para criança na escola e vencida ainda. A escola tem que dar carne, uma alimentação adequada. Dinheiro para o Tireone comer tilápis palmada lá no beach tem. Mas para criança comer não tem, não. Aqui para vocês, ó. Dinheiro lá pra casa do lago tem, pra vocês fazerem churrasco, tomar uísque. Vocês acham que eu não sei? Fala que eu sou mentiroso. Dinheiro pra buffet milionário tem, mas eu não posso falar, porque eu sou agressivo. Não, é natural. Criança comer salsicha estragada, nossa, tem que mandar os policiais que fizeram o boletim de ocorrência, expulsa os policiais. O policial Pablo, o policial Vilela passou de defensor da população, eles passaram a ser criminoso aos olhos, né, da administração municipal. Não. A hora que a coisa ficou feia foi a presidente de Câmara, vereador, fazer reunião com o prefeito para expulsar o Pablo, o Vilela e o Henrique aqui da cidade. Mas a hora que a porca torce o rabo é para eles que liga. É o 190 que eles ligam. Não tem respeito nem com a polícia militar que está aí para defender a gente. Terceiro projeto, divulgação da vacinação contra o Covid. Nossa, a Márcia Reis também me ligou. Tiago, você não pode, porque o Conselho de Enfermagem falou que não pode. Eu falei, mas desde quando o Conselho de Enfermagem estabelece o que é lei? Conselho de Enfermagem agora, então, escreve o que é lei? Como assim não pode? Falei, você me desculpa, vou mostrar para todo mundo, inclusive já deixei isso na mão da Amônia, da minha amiga Amônia ali, para ela, inclusive pedir a ajuda dela. Para ela ver se tem alguma coisa, se tem rolo. Se tiver rolo, eu vou falar. Tô cagando e andando para vocês. Vou mostrar assim. Aí passou um pouquinho de tempo, tá lá todo mundo tomando vacina e tirando foto. Viva o SUS! Nossa, que hipocrisia desgraçada, gente. Quem é que tem saco, que tem paciência? Se eu não fizer isso, se eu não falar, se eu não vomitar, se eu não botar para fora, eu fico doente. Eu não dou conta de escutar tanta barbárie, de escutar tanto absurdo, de ver tanta dissimulação e não gritar. Foi por isso que eu comecei a gritar. De ver gente aí tirando foto com financiamento lá na porta da Assembleia para enfiar dinheiro no asfalto que não deveria ter estragado se tivesse tido alguém para fiscalizar. MG 170, deputado Cassiose, aqui para vocês, ó. Aqui, banana para vocês, bando de cínico, mentirosos. Tava lá Pimentel lá no estado, cacete. Tinha Pimentel, tinha Dilma, tinha Lula, tinha o diabo nessa porra desse país, nessa porra desse estado, fudendo todo com o estado nosso. Pimentel roubando o estado, detonando toda Minas Gerais. Vocês tirando foto com o Pimentel e vocês vêm me falar de MG 170, tomem vergonha na cara. Vou gritar assim, vou falar alto quanto eu quiser. Se alguém tem mérito nisso, é o governador Romeu Zema. E infelizmente, através dessa merda, dessa tragédia de Brumadinho, que ninguém ainda teve aqui nessa porra dessa cidade, teve sensibilidade
de pelo menos procurar a família de quem perdeu um ente querido naquela tragédia. Bando de cínico, politiqueiros de merda. E vocês vêm querer distorcer, jogar a população camperense contra mim? Vou falar alto, vou gritar o quanto eu achar que deva gritar. Enquanto tiver alguém ouvindo, enquanto tiver alguém... Hoje eu fui no IP, eu sou abraçado, graças a Deus. Estou tentando fatiar melhor o meu tempo para não deixar de dar atenção para quem de fato, para a maior riqueza que eu tenho na minha vida, que são meus filhos. Fui lá de a pé para ver se eu emagreço um pouquinho, incentivar meu filho a fazer esporte, ensinar ele a jogar tênis de mesa, que foi o único esporte que eu fiz bem na vida. Porque eu não tive um pai junto comigo para me ensinar, para me dar caminhos. Mas eu tive uma mãe, senhora presidente, que foi mulher, senhora presidente. O pai, o homem que eu deveria ter tido na minha casa foi o senhor Antônio do Marianinho, meu vizinho, foi o meu tio Rogério, o meu tio Carlinho, o meu tio Joãozinho. Eu não tive um pai do meu lado, não. Por isso, os meus olhos para mulher e para homem são os mesmos. Eu não tenho distinção por conta de sexo, não. Se eu tiver que fazer uma proposição para atender os homens, como fiz através do projeto Jovem Atleta, que vocês também copiaram o Executivo Municipal, eu coloquei o programa Jovem Atleta, eles colocaram o Conselho dos Esportes. Ó, tá vendo? Eu vou fazer, se eu tiver que fazer um projeto voltado para idoso, como eu já tenho, eu vou propor. Se eu tiver que fazer projeto voltado para criança, eu vou propor. Eu vou fazer indiferente. Eu não faço para grupinho, para panelinha. Eu não sou igual a vocês, como essa patota, e usem esse termo para tentar me difamar, porque falar patota não pode, mas fazer reunião às escuras, pode. Mandar 30 mil contos para a rádio, pode. Distribuir cesta básica para o bel prazer, pode. Deixar aprovar loteamento em área de mata virgem, pode. Dar salsicha estragada para as crianças, pode. Mas eu falar não pode. Me perdoe, pessoal, eu estou muito feliz hoje, mas é porque, sabe? Porra, gente, eu não gastei dinheiro em campanha. Eu fui eleito só falando com os senhores aqui. O pouquinho de material que eu ganhei, maioria está guardada aqui. Eu até me sinto envergonhado com as pessoas que me deram. E ver essa gente agora tentar cercear o meu direito de falar, de representá-los ali, isso deixa qualquer um doente. Eu espero que vocês entendam o porquê que eu fico exaltado desse jeito, o porquê que eu falo alto, o porquê que eu fico tão irritado. É porque é muita canalice. Vocês não têm noção ainda do teor das coisas que eu já ouvi, que eu já vi, das conversas que chegam ao meu respeito. Está aqui, ó, todas as diárias, se os senhores quiserem saber, está aqui, já estão um zum lá na prefeitura. Vamos atrás da diária do Tiago Câmara. Está aqui, ó, diária, Campo do Meio, complemento Campo do Meio, diária Belo Horizonte, fui no meu carro, tá lá, ó, 3 prestações de R$633 para me pagar lá na Autopeças, de despesa do meu carro, que eu utilizo para poder servir os senhores, e ver essa gente ainda tentando desconstruir o que eu estou fazendo. Não tem como. Eu não estou aqui para pegar diário de vocês, não, eu já falei, dinheiro que sobrar de diárias, eu vou devolver para vocês de maneira justa. Vai voltar para a sociedade. Eu não quero isso para mim, não. Eu já falei, eu não quero ficar rico de vida pública, não. Eu estou abandonando as minhas coisas para poder servir os senhores. E ver essa gente todo dia. Eles nem olhavam para a rede social. Eles sabiam... Perdão, de novo. Mas é essa a linguagem que chama a atenção, que o povo entende. Eles estavam se cagando para os senhores. Eles estavam se lixando para os senhores. Cadê que eles publicaram em rede social que ia destruir a nossa praça para reconstruir outra? Agora, como eles viram o engajamento que está nas minhas redes sociais, um vídeo que eu coloco que tem 30 mil acessos, eles estão doidos, apavorados.
É gente, é repórter, é tireone daqui, é assessor de comunicação dali, é gente escrevendo em Facebook de outros políticos, é gente fazendo campanha já antecipada porque não querem largar a teta e eles falam que eu estou fazendo campanha. Se eu tiver que continuar como vereador, se eu tiver que sair da vida pública, se eu chegar a presidente da república, que seja, eu não estou fazendo política não, eu estou vivendo o meu hoje, eu estou vivendo o meu dia. Eu estou sendo o vereador Thiago Câmara. Eu estou sendo o representante que vocês elegeram para que eu possa representá-los. É isso que eu estou tentando fazer. Diferente deles, eu não estou fazendo campanha não. Se eu dou publicidade é porque os senhores não tinham publicidade. De nada. De nada. Política Municipal de Linguagem Simples, quarto projeto. Inclusão dos profissionais de educação no grupo prioritário contra a Covid-19. Quinto projeto, olha que cinismo. Eu coloquei esse projeto e falei, gente, está errado. Estou olhando aqui, apesar de o papel não ter cadeia, mas presidiário tem prioridade em detrimento aos profissionais de educação, está errado. Peguei e fiz um projeto de lei para colocar os profissionais da educação como grupo prioritário. Eu estou dizendo profissionais da educação, estou dizendo professores, não. Todos, do faxineiro ao professor, a diretora. Eles chamaram o secretário de saúde que foi lá falar que não precisava. Olha para isso! Ah, mas não pode falar da Márcia Reis, ela é intocável. Eu falo sim. Márcia Reis é uma servidora como qualquer outra. A hora que ela começar a fazer as coisas e eu falar assim, opa, que bacana, eu vou aplaudir, eu vou aplaudir. Se eu tiver que elogiar, como eu elogiei a ajuda do prefeito Nelson para trazer a irmã do Juliano, que estava lá em Goiás, eu vou elogiar. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Ponto. Aí, 2 semanas depois, o governo federal falou assim, nossa, olha que lambança que nós fizemos, vamos mudar isso? Mudaram. Aí foi votar o projeto, o Marcos Vinícius, não, faz favor, pelo menos de maneira simbólica, vota o projeto e publica ele aí. Quando eu fiz a proposição, vocês falaram que não podia, agora veio lá de cima, porque foi aprovado lá em cima, não vai colocar, não, pode colocar, quinto projeto aprovado. Ontem, Programa de Proteção à Mulher, Campanha de Combate à Violência contra a Mulher, 2 projetos voltados para a mulher. Aí sim, eu dou volta demais e não cheguei ao ponto. Quando eu fiquei sabendo que ia ter manifestação, que eles iam bater panela lá, foi, putz, eu já tenho os projetos prontos, eu já tinha pensado nisso, eu só não tinha feito o protocolo porque já tinha outros projetos tramitando, eu não queria ficar colocando uma enxurrada de projeto lá. Coloca 1, coloca 2, deixa tramitar, porque coloca 5, 6 projetos de uma vez, é pesado, para ficar discutindo, para ficar argumentando. Falei, não, está fácil demais, é só imprimir, assinar e fazer o protocolo. Peguei, imprimi, assinei e fiz o protocolo. Aí a presidente, não, porque você trouxe o projeto por conta da grandiosa manifestação. Aquela manifestação gigantesca. Estava igual a manifestação do dia 12, né? A do dia 7 que foi fraca. A do dia 12 foi absurda. A manifestação dos comunistas que teve bacana, dia 12. A manifestação que teve dia 7 de setembro, não teve ninguém. Não, mas foi gente. Um carro de som, com o pessoal sem máscara, cada um pegando no microfone, sem o uso de máscara, passando o microfone de mão em mão e batendo panela, falando que eu sou agressivo, que eu estou atacando as mulheres. Ora, eu tenho mãe, eu tenho mulher, eu tenho filha, mulher. Vocês são doidos, gente, que eu estou atacando mulher? Pelo amor de Deus, da onde? Da onde isso? Isso daí é o que eles estão fazendo para colocar na cabeça de vocês, para vocês deixarem de me ouvir ou para tentar me enxergar como um louco. Porque eu falo alto, se falar alto é ser louco, eu sou então. Paciência. Depois, o programa Jovem Atleta, que graças a Deus é aproveitando. Eu quero e vou estar fazendo uma campanha com bastante carinho para tentar conseguir apoio. Senhores empresários, Og Vinícius, procure esse menino, dê um apoio para ele, ele vai levar o nome das suas empresas. Tem uma molecada que esse rapaz está treinando, esses meninos saíram, ganharam medalhas, é criança que ao invés de estar na rua fazendo o que não presta, está aprendendo um esporte, é muito bacana. O poder público deve incentivar. Hoje tem 2 projetos de lei para isso. O Jovem Atleta, que fui eu que escrevi a pedido do Og Vinícius,
E o Conselho dos Esportes. Esperemos que o Conselho dos Esportes e esse projeto de lei que ora foi aprovado possa trazer benefício, mas a sociedade também pode contribuir. Quem é dono de uma empresa aí, pede, dá um tatame, uma placa de tatame, duas, dá um kimono, liga para o Og Vinícius, Og, vem cá, eu vou dar 10 kimono, coloca o nome aí da empresa no tatame. É lindo demais, é muito bonito ver esses meninos levando o nome da nossa cidade aí para fora. É bacana demais ver o empenho do Og, do Pernil, para poder treinar esses meninos. Eu tenho toda a minha confiança, fiz questão, meu filho melhorou drasticamente depois que começou a fazer aula com ele. Ele fica motivado, ele vai lá, ele quer lutar, e não é lutar para agredir, não, porque daqui a pouco eles estão falando, o Thiago ensinando a dar porrada. Não é isso não. A arte marcial, ela traz disciplina para a criança, é um esporte sadio. Vamos incentivar isso, senhores empresários. Parabéns, eu não quero citar nome dos empresários que já ajudam, porque eu corro um risco de esquecer algum e eu não quero. Depois eu vou pedir para o Og me passar a relação dos empresários que já patrocina ele, para poder estar trazendo o nome dos senhores empresários nas lives, porque isso aí é bonito, isso tem que ser incentivado. E o cidadão tem que valorizar o empresário que sabe valorizar o que é de bom que tem na nossa cidade, e esse projeto é muito bacana. Então vamos ajudar esse menino. Eu falo menino no bom sentido, viu, Pernil? Porque você é mais novo do que eu, você é mais jovem, tá? Estou falando de maneira carinhosa. Agora, acaba de ser aprovado ontem em regime de urgência, até vou agradecer, tá vendo? Meu nobre colega José Milton. Foi o Zé Milton ontem, vamos pedir urgência especial nesse projeto? Falei, obrigado, Zé Milton. O projeto era para ter ido em primeira votação ontem, ele foi votado em regime de urgência, a pedido do Zé Milton, e foi aprovado. Agora o município vai ter que separar uma dotação orçamentária para comprar absorvente íntimo, para ser oferecido para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidades e para as estudantes que estão em situação de vulnerabilidade. Olha que bacana, Thiago, você é o gênio, né? Não fui eu não, isso está tramitando lá no Senado, já foi aprovado a nível nacional, mas vamos adiantar e vamos trazer isso aqui para a nossa cidade, para que o Executivo possa disponibilizar isso para as pessoas que precisam o quanto antes, e esperemos novamente que de maneira responsável, que dê para as mulheres que realmente precisa. Mas está aí mais uma conquista nossa. 9 projetos de lei aprovados em 9 meses, um projeto de lei por mês. E eu fui processado porque eu falei que teve vereador que está aí virando dinossauro na vida pública e que nunca colocou um projeto de lei na Casa Legislativa. Eu espero, tenho certeza que o entendimento do juiz vai ser o mesmo. Chamar vereador de pateta, isso é crime? Qual é o problema? Eu tenho atitude de pateta, pode me chamar de pateta até cansar. Hoje eu brinco com o Dedê. O Dedê chega perto de mim e me chama de pateta, eu dou risada. Qual é o problema, gente? A gente precisa trazer a vida com um pouco de bom humor também, porque fica pesado. Tem que saber separar o que é ofensa pessoal e o que é crítica à conduta pública. São duas coisas completamente distintas. Então eu vou sair processando quem bateu panela lá? Eu não estou doido. Deixa bater panela. Projetos reprovados. Transparência nas licitações. Seguros obras públicas. Esse daí eu não vou falar nada, porque realmente ele precisa ser reformulado. Informação de locação de imóveis. Olha isso. Qual é o problema de colocar uma placa num barracão que a prefeitura aluga? Ou num lote que a prefeitura aluga para servir de garagem? Ou sei lá. Qual o problema disso? Por que eles não querem dar transparência para os senhores? Mas dá transparência para nego falando que é MG 170, que o deputado falando, vá te catar, bando de cínico. PL de iniciativa popular, que também foi rejeitado, já falei, não vou ficar entrando nesse mérito, mas vou colocar a emenda e eu espero que eles aprovem essa emenda na LOA. Projetos do Executivo, quantos foram reprovados? Nenhum, gente. Nenhum. Eu vou dividir com os senhores agora. Já baixou um pouquinho as pessoas que estão aí. Deixa eu ver se tem bateria aqui. Tenho. Quero dividir com os senhores a mensagem que a minha nobre colega Elizabeth Florencio enviou no grupo oficial de vereadores da Câmara. Talvez eles achem que isso é crime. Não vejo. Não vejo. Até porque teve servidor que pegou a mensagem no grupo oficial da Câmara e compartilhou para Deus e o mundo. Então vamos mostrar aqui para os senhores. Vereadores... gente, não, tá aqui no... Tô com o celular da minha esposa. Cadê? Cristo, mas não é possível.
aqui. Não é possível, eu não mandei. Não mandei. Bom, resumidamente, o que a minha nobre colega escreveu no grupo da Câmara foi que ela não se sente constrangida ao vídeo ridículo que eu postei utilizando a imagem dela. Bom, se o vídeo é ridículo, me desculpem. Quem fez o vídeo ridículo foi quem estava proferindo as palavras que foram proferidas ontem na reunião da Câmara. Por quê? Se teve uma edição, a edição foi só para deixar a voz mais lenta ou mais rápida, para chamar a atenção dos senhores. Em momento algum, o vídeo distorceu fala de ninguém. E se imagem de homem ou mulher pública tem que ser privada, então saia da vida pública, porque ninguém gravou escondido, eu não subi com o telefone lá na casa dela para fiscalizar a intimidade da vida particular dela, não. Eu peguei um vídeo que está público no canal oficial da Câmara Municipal. É forçoso não reconhecer o seu trabalho na Câmara dos Vereadores. A luta é árdua, a verdadeira luta contra a correnteza. Tá aí, ó. Tá aí, a gente tem que saber reconhecer, tem que ter humildade. Realmente eu falei um tanto de bobagem, estava nervoso demais. Momento de campanha, me exaltei, falei o que não devia. Fica aqui até publicamente, se você aceitar minhas desculpas, fica público aqui as minhas desculpas com relação a tudo que foi falado, PC. Eu sei que você falou muita coisa, eu falei, virou um entreveiro, virou uma briga do cão, mas fica público aqui, tá? Estou aqui para poder servir e te ouvir. Qualquer crítica que você tiver aí, pode mandar para mim, tá aí, público, tá? Da mesma maneira que eu sou ácido, eu sou incisivo para atacar, eu também tenho humildade suficiente para reconhecer as minhas falhas, os meus erros e me retratar quando necessário for. Bom, então tá feita a retratação. As estradas, eu acabei esquecendo, ó, só vi agora a foto novamente. As estradas, tá aí, MG 170 vivendo de palco. Tem recurso, gente. Liberou, eles foram lá, buscaram o crédito, que essas patroas venham logo. O que não pode é a população ficar com essa situação extrema, essa coisa horrorosa. Eu passei nessa estrada com a Pé Capitólio, pelo amor de Deus, tem trecho que você tem que descer nem burro. Carroça, tem que passar 10 por hora, arregaça com tudo que é carro, não tem condição. Chega de tanta desculpa, tá precisando de ação. Chega de tanta política, chega de tanta fotinha com deputado, com não sei o que lá, vamos agir. Eu mandei os áudios, não tem como eu dividir porque tá aqui no meu smartphone. Já de imediato, a hora que eu passei nessas estradas, eu falei, senhor Dalmo, socorro, socorro. Eu não tenho a abertura que você tem lá no DR, liga lá no DR e pede providência, tem certeza que providência vai ser tomada, porque todas as vezes que o deputado foi lá, e eu não estou fazendo campanha para ele não, estou falando que de fato aconteceu, que ele procura o DR toma alguma providência. Agora, se o DR não tomar, a prefeitura tem que dar o socorro. Essa bomba não pode estourar no colo do produtor, no colo de quem precisa estar trafegando nessas estradas, não. Voltando. Então, se a Elizabeth está achando que o vídeo é ridículo, eu sugiro que reveja as suas atitudes, porque eu também já passei por muito ridículo e tenho certeza que vou passar, e eu tento aprender com o ridículo que passo. Agora, se não quer, se acha essa situação vexatória, não se dê a esse tipo de atitude vexatória. Não fecha a porta da casa do povo na cara do povo, não tenta escorraçar policial que está fazendo um bom trabalho. Isso já é um bom começo. Não tenta ficar articulando e dissimulando, falando que projeto que o povo fez, que eu ou a minha amiga Alessandra ou as pessoas da comunidade do Santo Antônio falsificamos a assinatura, que estávamos falsificando documento público. Isso é vexatório. Isso é uma atitude vexatória. Isso é feio. E por mais que a senhora ou os senhores... Não estou me referindo a quem está acompanhando não, tá, gente? Estou falando para os meus nobres colegas que foram lá fazer denúncia no Ministério Público, que foram fazer denúncia na Polícia Civil. Eu estou só esperando ser intimado. Espera aí, Marcílio, depois eu te atendo. Eu só estou esperando ser intimado para eu entrar com uma denúncia de calúnia e difamação, de acusação leviana. Porque foi isso que vocês fizeram, comigo, com a Alessandra e com as demais pessoas. Eu só não entrei com essa ação ainda porque eu quero esperar ser chamado pelo Ministério Público. De verdade. Inclusive, eu vou ter uma reuniãozinha com o Ministério Público. Qualquer dia desse, já está marcado, eu só não vou falar o dia para não dar
Ciência para os senhores. Essa semana que vem ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para a gente poder discutir a respeito de CPI, tem muita água ainda para poder passar debaixo dessa ponte. Mas voltando, e para concluir, que eu estou rouco. A minha esposa me perguntou, será que vai uma meia hora? Eu falei assim, por volta disso daí, já deve estar perto de 2 horas que eu estou aqui falando, sem pauta. Então, a Elizabeth passou o vídeo, né? Pegou o vídeo que eu compartilhei nas redes, que foram compartilhados, né? Um vídeo público, jogou no grupo de WhatsApp, indicando que o que eu tinha feito era ridículo. E a resposta que eu dei para ela foi a seguinte, para eles no grupo: porcaria. Só um pouquinho de paciência, porque a tecnologia aqui não é o meu forte. Boa noite, grupo. Boa noite, nobres colegas, presidente. Eu estava escrevendo, mas eu vou manter a mesma linha que eu tenho tentado imprimir. Eu prefiro agir de maneira espontânea, natural, sem... Deixa eu voltar. Boa noite, grupo. Boa noite, nobres colegas, presidente. Eu estava escrevendo, mas eu vou manter a mesma linha que eu tenho tentado imprimir. Eu prefiro agir de maneira espontânea, natural, sem script. Sendo eu mesmo como eu tenho sido desde o primeiro dia que cheguei nessa casa. Bom, eu não vejo isso como exposição ao ridículo, não, né? Se foi ridículo, me desculpa, presidente, ridículo talvez seja a postura, porque aí não teve edição, né? Não teve distorção do que foi falado, não teve manipulação dos fatos, foi apenas um vídeo ilustrado mostrando absolutamente o que foi conversado ontem lá na reunião ordinária. E essa é a ferramenta que eu tenho para levar a minha voz ao conhecimento da sociedade, visto que dentro da Casa Legislativa, dentro do Parlamento, aonde nós temos o direito, quiçá o dever e a obrigação de discutir, de debater os temas, tentando encontrar um caminho para alcançar o bem comum, na maioria das vezes, né, eu tenho a minha voz cerceada, eu não posso utilizar a tribuna livre, eu faço inscrição para o grande expediente, a senhora confunde grande expediente com tribuna livre, a senhora tenta colocar, diminuir o meu tempo, quebrando totalmente o regimento interno, ou seja, isso daí a senhora tem consciência, presidente, né? Por mais que eu levante a minha voz, que a minha entonação de voz ela é alta, né? Mas a senhora sabe que eu estou trabalhando com a verdade, em momento algum eu menti. Aquilo que foi falado ontem a respeito da reunião da comissão, todos vocês sabem que é verdade, está gravado aqui no meu telefone, eu só não tive tempo de encontrar, porque são muitos arquivos, né? Mas todos nós sabemos, e principalmente os que participaram da reunião na comissão, aonde me pediram para eu não filmar, para eu não transmitir as reuniões da comissão. E mesmo assim eu fui chamado de mentiroso ontem na reunião ordinária, mais uma vez. Ou seja, a nossa função é falar. Parlamento, presidente, nobres colegas, vem de fala, pesquisem, vem do grego, parla. Então a nossa função é estar falando. Chegar na Câmara para responder só sim para o prefeito, não foi isso que eu propus na minha campanha, está entregando para a sociedade guapiense. Portanto, mesmo que vocês não gostem, né, os vídeos que eu faço, todos têm a minha assinatura ou têm o meu rosto. Eu não me escondo, eu não faço vídeo baixo, eu não ataco pessoas, eu não fico tramando pelas costas de ninguém, eu não fico articulando para poder atacar as pessoas. Quando eu tenho que atacar, eu ataco as ideias. Eu não ataco pessoas, eu ataco as ideias. É completamente diferente do que vocês, a grande maioria, eu não posso generalizar, porque tem gente aqui no grupo que sim me respeita e sim merece o respeito, né? Mas tem uma boa parte aqui que é sabido qual é a metodologia que tem empregado, né, frente ao que eu tenho tentado fazer, ao que eu tenho tentado entregar para a sociedade guapiense. O engraçado é que a senhora, principalmente, presidente, exalta a manifestação das mulheres e vira as costas para a manifestação, duas, diga-se de passagem, que tivemos, né, um movimento de mais de 300 carros, automóveis, caminhões, buzinando na porta da Câmara, mostrando a indignação da população. Não, mas o movimento de vocês, agora onde que foi que eu fui desrespeitoso?
Não, me desculpem, no meu entendimento, o dia que vocês conseguirem me convencer que eu estou errado, eu terei o imenso prazer de me retratar, mas eu ainda não encontrei uma explicação plausível. Todos que me conhecem, todos aí dentro dessa casa, sabem do respeito que eu sempre tratei a senhora, que eu sempre tratei a Júlia. Eu só levantei a minha entonação de voz quando eu tive os meus direitos atacados, quando eu fui desrespeitado mais de uma vez publicamente por um ou outro servidor. Na medida que eu sou respeitado, eu também procuro tratar todo mundo com respeito. Agora, o fato que eu sou desrespeitado constantemente, diariamente, e o mecanismo que eu tenho para mostrar a minha indignação e para levar a verdade para a população é esse, presidente. E eu vou continuar fazendo, eu não estou quebrando decoro, eu não estou sendo ofensivo, eu não estou usando palavra de baixo calão. Se por uma vez ou outra eu me excedi e levantei a minha entonação de voz, foi para tentar lutar e defender o meu direito de falar. Não foi para atacar a senhora ou qualquer servidor ou servidora que seja. Tá? Então, se a senhora se sentiu incomodada com esse vídeo, sinto muito, né? A intenção não é essa, não. Vamos pensar um pouco mais antes de agir, vamos tentar trabalhar sim juntos em prol da população. Enquanto vocês quiserem fazer algo de positivo, eu sempre vou estar do lado. Se a senhora conseguiu a emenda, se precisar de mim, pode contar comigo. Se quiser viajar em busca de mais recursos, pode me ter como parceiro, mas de maneira lícita, de maneira limpa, de maneira clara, de maneira transparente. Tá? Eu estou sempre disposto a estar servindo. Inclusive, aproveito o áudio longo, extenso que eu estou deixando aqui, para sugerir para a senhora mais uma vez a parte do 12º da Câmara, que a senhora vai devolver para o prefeito, tenta exigir, pelo menos como um acordo de cavalheiro, para o prefeito direcionar como uma dotação para que seja dado a isenção da travessia das balsas, ao menos para a população que mora na comunidade da Jabutinga, Santo Antônio, Pontal e Penas. É muito simples, basta fazer um cadastro. Aliás, esse cadastro já está pronto com as agentes de saúde. Então, o que precisa é ter boa vontade, presidente, e ter transparência, e não ficar dissimulando e articulando como é sabido que é feito todos os dias para poder anular as coisas que eu tenho tentado fazer de positivo para a sociedade guapense. Então, não vou pedir desculpas, presidente, porque tenho a convicção de que não a desrespeitei e nem desrespeitei ninguém. Eu apenas aumentei a minha entonação de voz uma vez ou outra onde fui atacado. Passar bem, boa noite, senhora, e a todos do grupo. Pronto, gente. Os senhores tirem as suas próprias conclusões. Então é isso. Se eu sou agressivo, se eu maltrato mulher porque eu levanto a minha entonação de voz, paciência. Se quiserem considerar assim, paciência, né? Eu sou eu falo alto, eu me excedo quando tenho os meus direitos afrontados. Eu vejo que a população é constantemente cerceada dos seus direitos. E eu vejo que os homens que deveriam dar o exemplo, o que eles fazem? Processam, tentam usar da autoridade, tentam usar do dinheiro, né? Que a máquina ela é bastante inchada, gorda, tem muito meio, a gente sabe, né? Para quê? Para poder estar atacando, para poder colocar medo, porque realmente traz. Você pega uma senhora lá da Volta Grande que replicou uma mensagem no WhatsApp. Aí vem um cidadãozinho desqualificado e processa ela. Eu não estou me referindo ao prefeito não, tá? Mas é gente da patota dele. Eu vou utilizar esse adjetivo quantas vezes eu quiser. Patota, 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 patota. Estou cagando e andando para o meu nobre colega Everton se ele acha que isso é um adjetivo ofensivo. Aqui, ó, para mim, ó, minha cara de preocupação. Então, a minha preocupação é isso. Ver gente da estrutura pública processando uma senhora que acorda todos os dias para trabalhar, cuidar da roça, ver processando. O bom é que é só tão processo da Niete, indeferido, processo do Dominguinho, indeferido, processo do Gilu, indeferido, processo Thiago Câmara, indeferido aqui para vocês, ó. Banana, chupa, continua processando cidadão comum para mostrar, para impor poder. Vocês vão continuar tomando na asa do jeito que vocês estão tomando. Vão continuar passando vergonha do jeito que vocês estão passando. Pessoal, já falei demais. Me desculpem. Eu sou assim. Céu e inferno, uma montanha russa. É um misto de sentimentos que me toma, tá? Estou muito feliz, de verdade.
tenho uma belíssima reunião para participar nesses próximos dias. Em breve darei ciência para os senhores do que se trata. Bons advogados, boas pessoas que sabem como me ajudar na comunicação que eu pretendo estar melhorando para entregar de fato o que é verdadeiro para os senhores, não essa coisa maquiada pelo comedor de tilapa espalmada, tá? Deixa eles fazer a política deles, deixa eles tentar manipular as informações como eles estão acostumados, que eu vou trazer a verdade nua e crua sempre que possível para os senhores. Muito obrigado pela atenção, do fundo do coração. Obrigado mesmo a cada um dos senhores que me acompanham, que me apoiam. Mais uma vez, eu não quero ficar explicitando nomes, tá? Mas sempre eu tenho procurado, né? Eu, minha amiga Maria Áurea, olha, agora a gente precisa entrar com o recurso, precisamos impetrar o mandato de segurança, precisamos conversar com advogados, eu não posso pegar dinheiro público para esse fim, e tudo isso tem um custo, né? Então vamos fazer uma vaquinha, um dá 50, o outro dá 100, e é gente pobre como eu, que está enfiando a mão no bolso para poder lutar, para poder brigar contra essa máquina gigantesca, contra esse oligopólio que está incrustado aqui da política guapeiense há tanto tempo e que quer porque quer continuar. Ah, mas vocês não vão. Vocês não vão. Vocês podem ter certeza. Eu fui o grãozinho de areia que entrou no meio desse rolamento. Vocês podem ter certeza que no meio dessa caminhada esse rolamento vai quebrar. Ah, pode escrever o que eu estou falando. Vocês lembram de uma live que eu falei que eu ia ser a ponta da lança que ia furar o coração desse dragão? Eu estou colocando isso como um todo, tá? Eu não estou me referindo ao prefeito, não estou me referindo ao sistema. Tá? Eu vou ser a ponta da lança que cada um dos senhores vai segurar e vão empurrar para furar esse coração, filha da puta, que está sangrando a minha cidade. Me desculpem o termo, me desculpem a exaltação, mas me toma. Me desculpem mesmo, tá? Pelo linguajar. Senhoras e senhoritas que estejam aí assistindo ou que vão assistir, me desculpem os momentos de exaltação e os adjetivos baixos que eu acabei utilizando, tá? É devido à emoção que me toma. Grande abraço, muito obrigado, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.